E aí, galera, tudo tranquilo? Essa aula é mais para fazer uma revisão para vocês do que a gente trabalhou nos macroambientes. Foi o último conteúdo que trabalhamos antes do recesso. Foi um pedido de vocês, né, para a coordenação, para o pessoal do setor pedagógico, que nós tivéssemos um contato maior. E aí, por isso, eu estou decidindo voltar a gravar esses vídeos. Então, para dar uma revisão, um panorama geral sobre o que a gente vinha trabalhando nos macroambientes, essa palavra macroambiente ela tem dois significados, né? Se a gente for dividir ela, por exemplo, na parte de macro, macro tem a ver com algo grande, de uma dimensão maior. Macro ela é sempre maior que o micro. E o ambiente é o espaço que a gente trabalha. Então, macroambiente seria esses ambientes maiores. Uma cidade, um país, um estado, uma região, um continente. Então, a gente vê o marketing na perspectiva de algo mais amplo, certo? São 6 ambientes que a gente vai discutir agora. O primeiro deles é o ambiente demográfico. O ambiente demográfico ele sempre tem a ver com populações, com as pessoas em si. Então, talvez seja o aspecto mais importante do marketing, entender as pessoas, já que são elas que vão necessariamente comprar os produtos e os serviços que você está oferecendo, que sua empresa oferece. Então, quando a gente fala de ambiente demográfico, a gente está falando em si das pessoas. Quem são essas pessoas que vão comprar meus produtos? Qual o tamanho dessa população? Qual é a taxa de crescimento delas? É uma população que está crescendo, que é uma população jovem? É uma população idosa, que estagnou o crescimento, que não está mais crescendo? É uma população que ela tem que faixa etária? Qual é a sua composição étnica? São pessoas que moram em casas com famílias de 10 pessoas, famílias menores, só um casal, 2 pessoas? Então, todas essas características elas vão ajudar quem trabalha no marketing a entender seu mercado e a posicionar seu produto. Então, um exemplo claro disso é se a gente tomar como exemplo para falar o México e o Japão. Lá no México, ele tem um aspecto etário muito parecido com o Brasil. É um país que cresce ainda, que tem muitos jovens, assim como a gente aqui, e que esses jovens têm um perfil parecido com o nosso, que é diferente do Japão. O crescimento do Japão, ele é muito baixo. A quantidade de pessoas que moram no Japão, em termos de idosos, a faixa de idosos ela é muito elevada. Então pense o seguinte, uma criança, um jovem, consome o mesmo produto, o mesmo serviço, tem as mesmas necessidades que um idoso, né? O que eu vou oferecer para o Japão, que tem muito idoso, é a mesma coisa que eu vou oferecer para o México, para o Brasil, que tem poucos idosos? Então, nesse sentido, a gente tem que entender essas diferenças para poder pensar em estratégias de marketing. O segundo aspecto, o ambiente, é o ambiente econômico. Então, como o próprio nome já diz, tem a ver com poder de compra, com condições financeiras, com disponibilidade de crédito, tudo que tem a ver com renda, preço, vai estar dentro do ambiente econômico. Para vocês terem uma ideia de como isso influencia os posicionamentos de produtos e das empresas. Pensem o seguinte, quando vocês vão ao supermercado, um mercadinho de bairro, ou vocês pegam um produto de higiene, shampoo, condicionador, qualquer produto de higiene, pasta, sabonete, sabão, vocês têm costume de cheirar para sentir o cheiro desse produto? Quanto mais agradável for esse cheiro, mais a gente vai sentir necessidade de comprar aquele produto. E isso é muito peculiar de nós que estamos aqui na América Latina. Quem mora no Brasil, na América do Sul, até pegando a parte da América Central, tem muito costume de cheirar produto de higiene e saber se aquele cheiro é agradável, e aí sendo agradável a gente acaba comprando ele. Lá na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, eles pouco fazem isso. Então o cheiro não é um fator de compra. Para a gente entender se ele é um fator de compra ou não, a gente precisa saber se ele influencia na decisão de compra do consumidor. Então esse é um exemplo claro. Para quem costuma ir ao interior também, vocês podem perceber o seguinte. Quando você vai ao interior, você vê muito mais carros ou motos. Vamos pegar aqui um exemplo, Jandaíra. Não sei se vocês conhecem Jandaíra. Se vocês forem em Jandaíra, vocês vão ver que a quantidade de veículos, né, de motos na rua é muito maior que a de carros. E por que isso? Pelo fato de ser uma cidade pequena, de dimensão pequena, acho que Jandaíra tem entre 5 e 6 mil habitantes, as pessoas não precisam fazer grandes locomoções. Né? Para ir de um bairro para um assentamento, para uma área rural, eu posso ir de moto. Por quê? A moto ela consome menos gasolina, menos combustível, logo ela é mais barata, o custo é menor. Então vejam que todo esse contexto de ambiente influencia como eu vou posicionar minha marca, posicionar meu produto.
Será que vale mais a pena abrir no interior uma concessionária que vende carros ou que vende motos? Pensando que é uma cidade pequena, que as pessoas têm um poder de compra menor do que nas capitais, elas têm menos renda, elas não precisam fazer grandes deslocamentos. Então, todo esse contexto, essa lógica a gente utiliza para definir o posicionamento no mercado. Como um profissional de marketing vai atuar para isso. Nosso terceiro ambiente é o sociocultural, que ele vai muito das preferências das pessoas, entender os indivíduos e entender os grupos que esses indivíduos estão, né? Seus valores, suas normas, crenças, gostos, preferências. Para vocês entenderem isso de uma forma mais fácil, pensem na sala de aula, né? A galera da manhã aí, vamos pensar o grupinho ali, Giovana, Juana, das meninas. Elas têm algo em comum que une elas, algum gosto em comum. Se eu pegar ali Moisés, Luiz, Adrian, é uma galera que gosta de futebol. Então eles têm os gostos particulares. E isso faz com que vocês se juntem. Pegar o pessoal da tarde, vamos pegar os meninos, Jeft, Matheus, Adriano, Clebson. Essa galera tem gostos em comum, tem peculiaridades que os fazem ficar juntos. E entender o que forma esses grupos faz com que eu, enquanto profissional de marketing, possa oferecer algo que as pessoas querem. Ah, se determinado grupo gosta de futebol, vou oferecer para eles produtos relacionados a futebol. Se determinado grupo gosta de um estilo musical, gosta de funk, de brega funk, o pessoal que dança o passinho do brega funk, eu vou oferecer para eles festas, produtos, músicas nas plataformas de áudio que tem a ver com esse grupo sociocultural. Então, entender esse contexto faz com que vocês saibam o que oferecer para essa galera. Ah, se ele gosta de tal coisa, um grupo da galera mais religiosa, os católicos, evangélicos ou de outras religiões, eu vou poder oferecer para eles produtos e serviços dentro dessa matriz, do que eles preferem. Então, isso tem a ver com o ambiente sociocultural. No quarto ambiente, que é o ambiente natural, a gente vai ter muita preocupação com a parte da natureza, dos problemas de natureza que a gente tem hoje em dia, que já avançam aí há uns 30, 40 anos, e aí vão desde a questão da poluição do ar, poluição das águas, dos mares, rios, o efeito estufa, a queima de combustíveis fósseis, a própria matéria-prima que a gente utiliza para a produção dos produtos, para os serviços, tem a ver com o ambiente natural. Uma reflexão simples, que aí acho que cabe a todo mundo, já que todo mundo é usuário de transporte coletivo. Se você pega um ônibus, esse ônibus vai consumir um combustível, diesel, gasolina, para se locomover. Se o preço da matéria-prima aumenta, no caso o petróleo, a tendência é que o preço da gasolina do diesel também vai aumentar e a gente passa a pagar mais pela passagem de ônibus. Então vejam que esse ambiente macro do mundo inteiro, o preço da gasolina, o preço do petróleo, ela influencia nos nossos custos de vida. Então entender como esse aspecto macroambiente, aspecto do mundo, do país, influencia no nosso dia a dia. Se eu aumento o preço do petróleo, em consequência, eu aumento também o preço do combustível do que eu estou consumindo de gasolina nos ônibus, e aí aumenta também o preço da passagem de ônibus. O quinto ambiente é o ambiente tecnológico, que aí, como o próprio nome diz, tem a ver necessariamente com inovação, com as mudanças que a gente tem no nosso dia a dia, com essa destruição criativa. Então, tudo que tem a ver com essas mudanças tecnológicas, e aí principalmente hoje em dia, com o advento da internet, dos smartphones, a gente tem essas mudanças muito rápidas. Então, por exemplo, pegando esse contexto que a gente tem hoje, né, da pandemia, qual o maior aspecto tecnológico de inovação que a gente tem? Seria a criação de uma vacina, que ela nos proteja, previna toda essa transmissão do vírus da Covid-19, ou da criação de um próprio remédio efetivo, que permita tratar a doença de uma forma mais adequada e diminuir, por consequência, o número de óbitos. Então, entender como essas mudanças tecnológicas influenciam as pessoas nos permite adaptar nossos produtos, nosso negócio. Então, as organizações elas têm que estar atentas a isso. Se eu não inovar, por exemplo, nesse contexto das lojas fechadas, praticamente todo mundo teve que aderir ao e-commerce, ao delivery, ao comércio eletrônico, pelo WhatsApp, pelo iFood, por plataformas de internet. Porque se eu não me adaptar, eu vou perder vendas. Se eu perco meu potencial de vendas, eu, consequentemente, vou ter uma queda nos meus lucros. E aí, como ambiente final, a gente tem um ambiente político legal, já que os estados, o Estado, né, os municípios, estados e a União, o órgão federal, elas criam normas para legislar, né, para ter esse contexto de controle sobre as organizações e seus mercados. Então, por exemplo, para a criação de um remédio, eu não posso simplesmente criar um remédio do nada ou dizer que um remédio tem efeito para curar a Covid. Eu tenho que respeitar um contexto de ambiente sanitário,
de ambiente de saúde. E quem faz isso? A Anvisa, o Ministério da Saúde, os Ministérios da Saúde do Federal e nossos ministérios estaduais, as secretarias de saúde, os órgãos que trabalham com todo esse contexto farmacêutico de criação de um remédio. Então, imagine se a gente não tem esse ambiente político legal, se a gente não entende essas regras de controle do que está posto, a gente pode criar algo que vai fazer mal para as pessoas. Só dando mais um exemplo, a gente tem remédios que não têm eficácia comprovada. Imagina se todo mundo sai tomando remédio, como ele quer, na hora que ele quer, o mal que isso pode causar. Então, tudo isso, né, esses ambientes, eles vão influenciar o posicionamento no mercado das empresas, das organizações e do que elas vão produzir, para quem elas vão produzir, como elas vão distribuir esses produtos, tá? É só uma explicação mais geral do que a gente já vinha falando antes do recesso, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem mandar mensagem para o meu e-mail e aí a gente vai conversando sobre esse assunto para fechar a parte de macroambiente. Beleza, galera? Espero que todo mundo fique bem. Se Deus quiser, já a gente está de novo na escola para confraternizar, se encontrar e brincar um com o outro, tranquilo? Abraço.